Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. A gente falar alguma coisa sobre doutrina espírita, eu sempre comento, a doutrina ela tem 3 fundamentos, as pilastras que sustentam a doutrina. Eu gosto de falar da parte religiosa, outros gostam de falar da parte científica. Eu já trabalho nessa parte religiosa, que eu acredito que é onde engloba, então fica mais fácil a gente entender os ensinamentos. E tem a parte filosófica, que muitos também trabalham em cima desses fundamentos. Se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre o homem de bem. Se nós formos ler o que está anotado sobre o homem de bem, acredito que muitos de nós já conseguimos encaixar naqueles ensinamentos, naquilo que cita lá, né? É lógico que no final deixa aberto, que não está elencado todos os itens. Então, mesmo você estando encaixado em vários itens lá, exercitando, ainda não está elencado, é sinal que ainda temos coisas além daquilo que está anotado para a gente poder estar angariando. E nesta manhã eu gostaria de falar sobre uma passagem do Cristo com referência a um centurião. E se nós pegarmos alguns ensinamentos que tem na doutrina, existem livros que comentam sobre esse centurião. Mas também tem uma palestra que o doutor Aguinaldo fez, e se alguém tiver um tempinho e dar uma pesquisada no acervo, nós vamos encontrar lá do centurião ao codificador. Então tem uma relação. Então nós podemos avaliar pela palestra dele quem seria ou quem foi esse centurião. E eu, para mim poder comentar esse centurião também, eu tive que recorrer e estudar lá no Novo Testamento, na parte de Lucas, onde fala da atividade desse centurião. Então, para a gente poder entender, eu tive que trazer o texto todo para a gente poder saber o porquê que ele agia assim, o motivo dele ter agido. Então, é lógico que às vezes é meio cansativo a gente fazer leitura, mas eu vou fazer a leitura do texto que está inserido, que está aí à disposição. Depois nós vamos fazer um comentário para a gente poder estar avaliando se o nosso comportamento está acompanhando aquilo que ele exerceu naquele momento lá. Então fala aqui no texto de Lucas: e depois de concluir todos os discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E fez Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tamanha fé. Então, é uma passagem interessante, é um texto grande, mas bem interessante nós formos analisar, que nós podemos tirar
de ensinamento aí no texto. Quando ele comenta, né, aqui embaixo, que ele fala que Jesus maravilhou-se. A gente ouve falar de Jesus, né, o que Jesus fez, a gente fica maravilhado. Quando a gente ouve falar que Jesus conseguiu parar o mar, conseguiu andar sobre as águas, curou várias pessoas, cegos, aleijados, retirou algumas doenças, no caso a lepra, de pessoas. Então a gente fica maravilhado. É uma situação. Agora Jesus maravilhar com alguém é outra situação. Então na passagem de Jesus a gente ouve falar só uma vez que ele se maravilhou com alguém. Então é interessante que Jesus viu naquele homem alguma coisa diferente que às vezes ele não via em todo o povo judeu, que era o povo que era tido como o povo escolhido. Ele viu num romano. O que o romano fazia naquela época? O romano, ele chegava com a tropa, dominava e determinava regras. E o povo judeu estava, ou era, dominado pelo romano. Então existia o dominado e o dominador. E o romano, naquele caso, o centurião, ele era, no contexto social, ele era o dominador. Era ele quem determinava as ordens. Só que é interessante que ele fala aqui, ó, que ele tinha lá um servo, ele tinha um servo. E o que ele acontecia com o servo dele? Ele fala lá, ó, o centurião tinha um servo que ele muito estimava. Então, para a gente analisar, quando a gente estima alguém, a gente respeita alguém, a gente começa a colocar em prática o amor. Então esse centurião, ele mostrava que ele tinha dignidade, ele dominava o povo, mas ele tinha respeito com o povo, ele tinha respeito com aqueles que eram dominados por ele. Então é interessante, nós vamos começar a tirar ensinamentos. Porque o que era um servo? O que é um servo? Um escravo. Naquela época, um escravo era um zero à esquerda. Porque você dominava, ficava doente, você mandava eliminar. Ou então você tirava sob o seu comando e mandava a pessoa ir passear. O centurião aqui, ele mostra que ele não agia, ele não tinha esse comportamento. Tanto é que ele cita que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar. Ele não conhecia Jesus. Ele ouviu falar. E a gente, né, quando a gente ouve falar alguma coisa, ou a gente acredita ou não acredita. Na verdade, se alguém traz algum recado para a gente pode acreditar ou não acreditar. É duas opções, ou sim ou não. Ele não conhecia Jesus, mas ele acreditou, porque ele ouviu falar. Esse ouviu falar, o que chegou até ele? Quando nós vamos estudar, chegou até ele que Jesus tinha feito maravilhas, tinha feito curas, e ele fez o que, esse centurião? Ele pegou e enviou ali, fala que ele enviou alguns anciãos judeus. Então, ancião o que é? Aquela pessoa idosa que era responsável pela comunidade, representava a comunidade judia. E ele enviou. Quando a gente envia alguém para falar em nosso nome, por exemplo, eu preciso mandar um recado para um parente meu, e naquela época não tinha internet, telefone, então ele determinava uma pessoa e aquela pessoa ia representá-lo. Se eu preciso mandar alguém para me representar em determinado local, eu vou indicar uma pessoa que me conheça, que tenha um procedimento no mínimo igual ao meu. Então ele fez o que? Ele pediu para que os anciãos judeus, ele não mandou lá um soldado romano falar com Jesus, ele mandou os anciãos. E eles foram até Jesus e pediram para que Jesus, né, atendesse uma causa. Falou, ó, foi lá no advogado e falou, olha, eu preciso de uma pessoa para me representar perante o juiz lá no fórum. E você escolhe o advogado que vai defender sua causa. E ele fez o que? Ele pediu para os anciãos, e era o povo que era dominado. E eles foram, chegaram até Jesus, e Jesus deve ter, ou alguém deve ter questionado. E o que eles respondem? Eles falam que ele é digno. Ele é digno, ele fala, ele é digno
de ser atendido. Está ali anotado. Lucas anotou aqui a resposta. Ele é digno de ser atendido, porque ele ama o nosso povo. Ele até edificou uma sinagoga. Está anotado ali. Então, na realidade, perante o povo que era dominado, esse ancião já tinha respeito, tinha dignidade. É muito comum conosco, né, acontecer isso. Às vezes alguém que vem ao nosso encontro, vem nos representar, a pessoa se porta com dignidade, com respeito para com a nossa pessoa. O que nós devemos fazer com o semelhante também. Então, na realidade, eles defenderam Jesus, defenderam o centurião. Uma pessoa que dominava, mas mesmo assim tinha o quê? Tinha a representação deles. Aí, novamente, eles falam com Jesus. Jesus fala, então nós vamos até lá. Nós vamos até lá. Quando Jesus já estava deslocando, ele pegou e enviou um amigo. Ele enviou alguns amigos, novamente, para ir até Jesus e falar para Jesus, não, Jesus, o senhor não precisa ir até lá. Ele quer que o senhor daqui mesmo, o senhor possa curar. Então a gente, quando tem amigos, os amigos nos defendem, nos representam. Isso é interessante, porque eu quero falar sobre amigos, é sobre isso que eu quero falar. Mas estou esboçando essa passagem para a gente poder estar comentando sobre amigos. Esses amigos vão lá e falam com ele, falam com o Cristo. Mas Jesus vai até ele. Quando Jesus chega lá, ele fala para Jesus, fala, ó, eu não sou digno ainda. Ele coloca, eu não sou digno ainda. Ele sabia que Jesus, em questão de comparação moral, ou o nível de Jesus para com ele, Jesus era bem acima dele. Tanto é que ele fala, Senhor, fala para Jesus. E em nenhum momento nós vamos ver. Eu vou falar por mim que eu convivi no meio militar 30 anos, funciona assim, ó, abaixo, acima a gente considera como Senhor, abaixo, a gente, o regulamento funciona assim, para o romano não deixa de ser assim, quem domina manda, naquela história, né, quem pode manda, quem é inteligente cumpre. Então na realidade, lá com o Cristo não deixava de ser diferente. Só que esse centurião falou, Senhor, eu ainda não sou digno que venha até minha casa. Ainda, né? Porque ele se via na condição ainda de inferioridade, se via na condição abaixo. Aí o Cristo foi lá e resolveu o problema dele, né? O interessante é que ele queria que o seu servo fosse curado. Foi curado o servo, Jesus só falou, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Israel, na região toda, em todo o povo, ele não tinha visto. Para a gente poder estar esboçando o nosso pensamento referente a essa passagem, quando nós falamos de fé, né, ele fala aí que ele ouviu falar de Jesus, né, ele ouviu falar e acreditou. Nós temos exemplo das passagens do Mestre. Algumas pessoas acreditaram e tiveram retorno. Aí o exemplo, a mulher que tinha um sangramento, está lá citando em Marcos. Ela tinha um sangramento, ela ouviu falar de Jesus. E ela acreditou e correu atrás, foi buscar ajuda. Tem lá uma passagem de um pai que tinha um filho que tinha uma situação. O filho constantemente tinha tentado suicídio algumas vezes, já tinha se atirado em fogueira e estava todo amarrado, todo envolvido com corda, ficava amarrado com corrente, com corda, porque senão ele tentava se matar. Aí ele ficou sabendo, ele juntou com mais 4 amigos, subiram em cima da casa onde o Cristo estava, na casa de Pedro, e desceram o garoto numa cama. Esse homem também está lá escrito. Ouviu falar de Jesus, deslocou até lá levando o filho que tinha a dificuldade. Então nós vamos vendo que pessoas ouviram, mas eles acreditaram. Depois lá na frente nós vamos ver Jesus numa passagem bem interessante com Tomé, depois que Jesus já tinha
passado pelo suplício da cruz, quando ele volta e reencontra o pessoal na casa de Pedro, Tomé faz o quê? A gente ouve até falar do texto de São Tomé, né? Tomé não acreditou. Aí, tanto é que Tomé falou que só acreditaria se tocasse, colocasse a mão nos locais onde Jesus havia sofrido ferimento. Era na mão, era na cintura, no baixo ventre. E ele pediu para Tomé que Tomé tocasse. Tomé foi lá e tocou, né? Nos buracos ali onde havia o ferimento. E ele fala para Tomé do seguinte jeito: Tomé, às vezes aquele que vê não acredita, e aqueles que não veem acreditam. Então, feliz daqueles que não veem e acreditam. Então, às vezes a gente está vendo a necessidade de mudança de comportamento na nossa vida e não faz por onde, não acredita que pode, não acredita que pode. Aí a gente não se esforça e passa por uma série de dificuldades. Tomé lá é um exemplo, né? E depois nós vamos estudar a vida de Tomé. Dentro da doutrina tem um livro interessante que narra essa passagem de Tomé e mostra depois a necessidade de se autoafirmar quando ele duvidou. Ele duvidou, essa dúvida permaneceu nele até ele levar para o deserto e ter que se reencontrar, certo? Às vezes a gente tem uma série de dúvidas ou então de desconfiança e falta de credibilidade para conosco mesmo, não conseguimos superar dificuldades. Nós precisamos começar a o quê? Acreditar que podemos. A doutrina fala que se eu disser que não posso, eu não posso. Se eu disser que posso, eu posso. Então fica a nosso critério. Então acreditar é individual de cada um. Eu posso ou não posso acreditar? Então aqui esse centurião, ele acreditou. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele acreditou que Jesus estava fazendo, ou estava renovando alguns comportamentos, ou estava mudando o comportamento de pessoas, estava até curando fisicamente. Ele acreditou. Acreditou. E ele, como centurião romano, e os romanos, eles tinham alguns deuses, algumas crenças, certo? Que eles acreditavam em vários deuses. Mas ele já teve um discernimento, falou: tem alguma coisa diferente nesse cara, porque ele está fazendo isso, e quem faz isso só pode ter um poder diferente. Então ele acreditou. Depois a gente vê em cima dessa situação a questão de amigos, porque quando é mandado alguém para representar ele, quando ele manda os anciãos, eram amigos dele, depois ele manda outros amigos, porque estavam representando. E nós, no dia a dia, nós temos a chance de criar amigos, criar raízes, pessoas que possam falar por nós em determinados momentos da nossa vida. E às vezes a gente vai deixando passar batido. Você quer ver uma situação da gente ser amigo? E às vezes quando a gente é patrão, né? Quando nós temos empresas, quando nós temos uma empregada lá na nossa casa, uma pessoa que trabalha na nossa casa, no dia a dia. Isso é bem interessante. Até eu vou estar comentando aqui uma passagem de um amigo meu que ao longo do tempo a gente conviveu dentro da casa espírita um bom tempo, depois ele acabou se afastando. E até quando eu preparei para falar alguma coisa, eu conversei com ele, falei: eu vou falar, não vou citar nomes, mas vou narrar um fato relacionado à sua vida. E falou: não, pode ficar tranquilo, entendeu? De repente alguém que esteja aqui presente, que conheça a pessoa, vai saber do fato, mas, entendeu? Eu não vou citar nome, mas vou narrar, porque às vezes a gente não faz amigo, a gente tem a chance de estar caminhando junto com as pessoas e não faz amigos. Às vezes lá tem uma empregada doméstica na nossa casa, né? O que nós estamos fazendo no dia a dia? Será que nós estamos colocando ela para almoçar junto conosco na mesma mesa, ou deixando para ela almoçar depois? Será que lá na nossa empresa os nossos funcionários estão trabalhando e a gente está pagando regiamente aquilo que é direito deles? Entendeu?
Esse amigo que eu citei aí, eu me lembro, um tempo atrás ele ligou na minha... Ele sempre ligava para mim, tem algumas empresas em São José do Rio Preto, tem uma chácara fora da cidade, e nessa chácara ele tem o caseiro dele que morava lá e tem o depósito dele. Às vezes ele ligava, né? Às vezes estava lá no bombeiro, ele ligava, ou a esposa dele ligava e falava, dá um pulinho lá que fulano está meio... Ele falava que estava obsediado, ele falava, meus obsessores me atacaram, ele falava que era o karma dele, era o obsessor, cada um, né? Ele falava que era... E a gente ia lá, sentava, ouvia ele um pouco, orava, ele melhorava. Constantemente esse obsessor judiava dele, né? Pelo menos ele falava que era obsessor. Até um dia que a esposa dele ligou e falou, olha, Donizete, eu preciso que você vá lá urgente, porque ele pegou uma arma e foi lá para o escritório e falou que agora ele vai acabar com a vida dele. Eu falei, não, nós vamos lá. Peguei, nessa época eu estava de moto lá no quartel, montei na moto rapidinho. E era um dia bem ensolarado, estava um sol quente. Eu fui rapidinho, cheguei lá, realmente ele tinha levado a arma estava em cima da mesa, tinha uma mesona grande. Eu entrei lá, até ainda eu brincava, eu não chamava ele pelo nome, eu chamava ele de mercadoria. Eu falei, ei, mercadoria. Eu falava mercadoria porque era um relacionamento que a gente tinha de amizade, né? O que está acontecendo? Ele falou, rapaz, eu não aguento mais. Aí ele citou a situação de um funcionário, eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, meu karma é esse funcionário meu, e eu tenho um que é meu obsessor, ferrenho. Eu falei, você tem? Então vamos ver o que ele fez para a gente poder ajudar, né? Porque o obsessor, a função do obsessor na realidade, sabe o que é? É fazer a gente mudar de comportamento. O obsessor nosso, pelo menos a doutrina justifica, que o nosso obsessor ele só bate na gente se nós estivermos fazendo errado, porque se estiver fazendo certinho, ele não tem força para isso. Mas eu não quis falar desse jeito, falei, vamos ver o que ele está fazendo. Aí ele pegou e falou, olha, você lembra um funcionário que morava aqui, meu funcionário que morava aqui era zelador, e a gente conhecia, porque eu conhecia esse funcionário dele há 13 anos que morava lá na empresa dele. E o funcionário também tinha esposa e já tinha uma filha em torno de 9 anos, no qual eu tinha pegado com a viatura e levado a esposa para dar à luz lá no hospital de base. Então a gente conhecia também a história. Não conhecia profundamente, mas tinha uma participação do ocorrido no dia a dia. Ele falou, esse cara é meu obsessor. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu desentendi com ele aí e mandei ele embora. Ele foi embora, agora ele chegou aqui com um advogado e eu fui convocado para ser apresentado lá na Delegacia do Trabalho. Até aí normal, né? Nós conversando, mas eu conhecia o dia a dia do rapaz. O rapaz trabalhava para ele, era zelador, mas dirigia o caminhão dele, fazia entrega na cidade. No fim de semana, sábado e domingo, o cara trabalhava. E a esposa do cara também, da pessoa que morava lá, ela auxiliava, ela fazia faxina, fazia tudo lá e cuidava também. Além de morar lá, ela cuidava da empresa também. Cuidava como se fosse dela. E a mulher trabalhava lá por trabalhar, ela não tinha um fixo, não tinha nada. E o funcionário que trabalhava também, um bom tempo, ele exercia N situações, era ele que resolvia. Praticamente lá dentro ele era o braço direito do caso, desse meu amigo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, rapaz, eu ajudei. Aí ele narrou o que ele tinha feito pelo cara. Narrou tudo que ele tinha feito, a gente ouvindo, a gente sabia uma parte. Ele falou, agora o cara me levou na justiça. Ele me levou na justiça e esse é meu obsessor. Ou eu vou matar ele, ou eu vou me matar. Eu falei, não precisa chegar a esse ponto. Tenha paz, tenha calma, vamos analisar. Aí eu dei um tempinho, tomei uma água. Geralmente, cada um tem um jeito de conversar com as pessoas. Eu, quando vou conversar com alguém que traz pra gente uma dificuldade, a gente toma uma água, espera e a gente consulta, pede para Deus, fala, me orienta para mim não falar besteira, não falar asneira. Me orienta também para mim não ofender a pessoa. Porque muitas vezes você tem que falar a verdade para a pessoa e tem momento que a verdade dói, não é verdade? Dói, machuca. E eu dei uma pensada, tomei uma aguinha, chamei e falei, ô fulano, mas o cara trabalhou aqui, ele tem alguns direitos. Ele falou, tem. Eu falei, como que era a situação dele?
Ele era registrado? A hora que eu perguntei se ele era registrado, ele quase caiu da cadeira, né? Ele já deu um, né, assim, já... eu achei que não precisava. Falei, mas como? Falei, os direitos trabalhistas dele, tá tudo em dia? Ficou quieto. Falei, a esposa dele tinha uma assistência médica, porque eu me lembro, essa garotinha que tem aí, que filha dele, eu vim aqui com a viatura para poder levá-la no hospital. Aí eu fui questionando também a posição do rapaz perante, na realidade, né, o meu amigo estava falhando bastante. Eu peguei e falei, olha, você analisando a situação diante da lei dos homens, não vamos nem analisar diante da lei de Deus, falei para ele. Ele está certo, ele não está certo. Não, mas eu fiz, falei, não, você fez, você deu trabalho para ele, mas quando você dá o trabalho para alguém, você tem alguns compromissos também com aquela pessoa. Você está dando o dinheiro para ele se alimentar, ele está dando o suor dele em prol da empresa, só que ele tem alguns direitos. Esses direitos garantidos dele por lei. Aí meu amigo falou, não, você já vai ser mais um obsessor meu. Eu falei, não é isso, porque, né, foi mais um obsessor, porque eu estava dando razão, não é que eu estava dando razão, eu estava tentando levar ele à razão, para ele analisar a situação, o comportamento dele, naquele momento, não era o adequado. Com muito custo, ele tomou mais uma água, acalmou. Eu peguei a arma que estava lá, com cuidado, pus no bolso, né? Levei lá para o quartel. E ele ficou por ali, ele falou, dá uma pensada. Você conhece os fundamentos da doutrina, conhece Jesus. Não é isso que ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos amigos, que nós tenhamos um comportamento correto um para com o outro. E nessa questão, você não estava agindo corretamente. Específico nessa. Você não estava agindo corretamente com ele. Ele acabou se acertando. Só que ele acertou com uma, surgiu outra. Então ele tinha uma série de dificuldades. Aí surgiu outro obsessor na vida dele, porque era outro na mesma condição. Então o que? Às vezes a pessoa, ele não valoriza o ser humano. Ele não dá o valor adequado ao ser humano, àquela pessoa que convive com ele. Passa por dificuldade. Aí vem, quando está na doutrina, fala que é obsessor. Quando está lá na igreja católica, o evangelho, fala que é a ação de Satanás, que está querendo acabar com a vida. Só que a pessoa vive errado, ela tem um comportamento errado. Automaticamente vai surgir o efeito do comportamento. No caso desse meu amigo, ele tinha um comportamento errado aonde? Ele tinha alguns encargos, algumas responsabilidades para com o funcionário dele. Ele não cumpria. Aí fica a dificuldade para ele ajustar. Mas ele acabou se ajustando, se acertando, entendendo. E tanto é que naquele dia eu falei para ele brincando, ele falou, você está vendo, cara, ele está querendo quase tomar uma casa minha. Eu falei, olha, se você não acertar, ele vai tomar a tua empresa. Brincando, eu falei, vai tomar a tua empresa, se acerte e ande corretamente, porque você andou corretamente, não tem argumento. Um exemplo muito comum é quando nós estamos dirigindo o veículo, passeando aí na cidade, é necessário que a gente faça o quê? Cinto de segurança, né? Aí a gente esquece, não gosta de usar, está passeando, o guarda chega, vê e multa. Aí nós chiamos por causa da multa, né? A gente acha ruim. Mas ele está fazendo o quê? Ele está cobrando um comportamento que nós já devíamos estar fazendo o quê? Utilizando. Então, às vezes a gente quer ter merecimento de determinadas coisas que nós não fazemos por merecer. No caso do centurião, quando os anciãos vão falar com Cristo, eles falam que ele é digno de receber, de merecer, ele é digno, porque ele tem merecimento, ele tinha merecimento. O comportamento dele abonava, o comportamento dele perante as pessoas abonava de ele receber essa situação. Às vezes é bom a gente dar uma avaliada se o nosso comportamento no dia a dia está sendo digno, ou então se nós vamos ser abonados pela caridade divina a hora de estarmos justificando alguma coisa. É bom
Eu falo de merecimento, às vezes é o normal do ser humano, quando nós temos filhos, a gente tem que amar os filhos. Vou citar exemplo, você tem 2 filhos, você tem que tratar por igual, não fazer diferença de um filho para o outro, tratar os 2 com carinho, com respeito, com amor, questão de filhos, não diferenciar um do outro. Só que às vezes a gente tem 2 filhos, e um filho estuda, racha, estuda que nem um leão, trabalha que nem um cão, que nem louco, para poder progredir na vida. E pelo esforço dele, pelo merecimento dele, ele consegue passar numa universidade. E vai morar fora. Consegue, ele passa na universidade. Aí a gente faz mais um esforcinho, junta um dinheirinho, vai lá e compra um carrinho para ele, de presente, para ele poder deslocar, certo? Lá na cidade dele, onde ele está estudando, mas ele teve o esforço. Aí o outro filho é um vida torta, vamos falar assim no linguajar comum, tranqueira, não quer saber de nada, não quer saber de trabalhar, só gosta da farra, da bagunça, e viver a vida na paz e amor, né? Não quer saber de responsabilidade nenhuma. Aí quando ele vê o pai dando o carro para o outro, ele acha ruim. Ele vai lá e questiona, e briga, e acha ruim. Mas qual o merecimento que ele teve para ter no carro? Então funciona assim com a caridade divina. Nós temos que ter merecimento, nós temos que ter comportamentos idôneos para a gente merecer alguma coisa. Então, com os filhos nós não podemos fazer diferença, mas nós podemos avaliar e o quê? Aquele que tem merecimento está na caridade divina. A gente recebe aquilo que nós damos, recebemos aquilo que nós damos. Então, se eu tenho algum merecimento, é porque eu fiz por onde. Entendeu? Então, a questão de amigos é a mesma situação. A gente tem amigos porque nós plantamos sementes nos corações para podermos ter amigos. A gente vê que muitas pessoas não conseguem ter amigos, aí você vai analisar a pessoa, avaliar a pessoa. Não falando para a pessoa, mas avaliando mentalmente ou até escrevendo, mas longe da pessoa. Aí você vê a pessoa que não consegue ter amigo, a pessoa é cri-cri, é chata, não aceita a opinião dos outros, quer prevalecer a opinião dela. Pode analisar quem não tem amigos, é desse jeito. Ou então a pessoa tem a autoestima baixa, a pessoa vive negativista, não tem amigos. Não é verdade? Quem de nós gostamos de ficar perto de uma pessoa que só critica, reclama e acha que não vai dar nada certo? A gente quer sair correndo de perto. E quando a gente não tem amigos, é bom a gente avaliar se eu não estou sendo cri-cri, chato, querendo prevalecer só a minha vontade. É bom a gente começar a avaliar. Porque a gente foge dessas pessoas. Se a gente foge dessas pessoas, é sinal que se nós tivermos esse comportamento, as pessoas também vão fugir de nós. Não é o caso, exemplificando aqui, não era o caso do centurião, né? Não era o caso. Ele tinha amigos, porque a hora que ele pediu para alguém representá-lo, quando ele mandou os amigos chegaram a falar, ele é digno, e recebeu. Então alguém abonou a ficha dele, alguém assinou a ficha dele, falou, ele é digno. Então é bom a gente ver quantas pessoas que a gente tem aí que possa abonar a nossa ficha, hein? É bom a gente começar a analisar o nosso comportamento. Depois, nós pegamos lá no texto, né? Na mesma condição de amizade, de amigos, né? A gente vê que Jesus vem até ele. Jesus está indo na casa dele. Aí ele fala que no momento ele não era digno que Jesus entrasse na casa dele ainda. Então ele estava mostrando o quê? Que ele tinha um discernimento. Ele já conseguia identificar o comportamento das pessoas, discernir o que é certo e o que é errado. Às vezes nós não conseguimos ainda. É muito comum, às vezes, a gente estar no meio da bagunça e acha que aquilo é tudo normal, né? Eu cito um exemplo sempre aí com os meninos que frequentam a casa aqui à noite, na segunda-feira, que o nosso comportamento é igual ao comportamento de um sapinho aí. Eu já citei em outras palestras, mas vou repetir aqui o nosso comportamento. Um cientista japonês, ele pegou um sapo
aqueceu um caldeirão de água, deixou bem quente, pegou o sapo e jogou dentro. A hora que ele jogou dentro, o sapo bateu na água e pulou fora, pulou longe, né? Não é verdade? Estava quente a água. Ele deixou a água esfriar. Quando a água estava bem fria, gostosa, ele pegou novamente o sapo e jogou lá dentro. O sapo nadou para lá, para cá, estava gostosa a água. Aí ele pegou aquele caldeirão, levou até o fogão, colocou um fogo bem mansinho, bem brando, acendeu e deixou o caldeirão lá em cima. E a água devagarzinho foi aquecendo, aquecendo. E o sapinho foi acostumando com a temperatura, estava mais quente, mas ele estava ali no meio, foi aquecendo e o corpo dele foi acostumando até chegar um momento que a água ferveu e ele morreu. Morreu. Às vezes a gente começa a achar que é desse jeito, a gente começa a achar que é normal. Hoje, sexta-feira, 8 horas, eu vou no barzinho ali da esquina. Hoje eu vou lá. Eu vou hoje, chega lá, tá... A gente chega, vai hoje é normal, sexta-feira que vem também, aí já começa a mudar para quinta também, porque quinta e sexta, e aí a coisa vai se agravando, isso com relação a frequentar ambientes. Mas nós temos uma série de situações que engloba isso. A gente começa a achar que é normal falar do semelhante. Hoje é só a gente falar do cabelo da pessoa, amanhã a gente fala da roupa, amanhã a gente fala do sapato, depois a gente começa a falar do comportamento, não é verdade? Então a gente começa a achar que é normal no nosso dia a dia. Aí depois a gente quer ter amigos, queremos ter amigos, mas só que a gente está junto com a pessoa, a gente critica a terceira, aí aquela ali já não é amiga minha, mãe, porque ela sabe que a hora que ela sair eu vou falar dela, entendeu? Então é bom a gente avaliar o comportamento que nós estamos tendo, para a gente poder estar granjeando amigos, pessoas que vão nos abonar, pessoas que vão dar o ombro para a gente chorar na hora da dificuldade. Então é bom a gente estar avaliando. Então, nesse texto, se no contexto geral, esse tal de Cornélios, quando nós vamos estudar no livro Cornélio, o centurião que viu Jesus, do Rochester, ele narra quem foi essa pessoa. Lá naquele período, até ele reencarnar novamente na Terra, os reencarnos que ele teve, e depois o doutor Aguinaldo, numa palestra bem feliz, ele narra toda a trajetória do centurião até o codificador. Nós que estamos dentro da doutrina sabemos quem foi o codificador da doutrina. E depois também, depois do codificador, nós sabemos como e quando ele reencarnou, a última reencarnação dele aqui no Brasil. Então é bom a gente às vezes estar avaliando nosso comportamento. Como está meu comportamento no dia a dia? Porque hoje eu posso avaliar, né, fazer uma autoanálise, para a gente poder estar sabendo o nosso comportamento. Interessante. Se a gente quer saber o meu comportamento como é que está, era bom eu perguntar, né? Será que Jesus ia se maravilhar da minha pessoa? Será que Jesus hoje, por exemplo, agora, se eu der uma pensada assim, será que Jesus ia maravilhar da minha pessoa? Porque lá ali cita que Jesus maravilhou-se. Então, é o único item que nós vemos lá, a única vez que Jesus fica, como que eu vou falar, fica alegre, fica contente, fica feliz por aquela pessoa. Era bom a gente dar uma avaliada no nosso comportamento. Será que hoje, no presente momento que eu estou nessa existência, eu estou fazendo com que Jesus possa maravilhar da minha pessoa? Era bom a gente se perguntar. E para a gente encerrar, nós vemos lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem do Kardec, que ele deixa escrito assim, que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça hoje para ter um dia ou ser melhor do que foi ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então fica a critério de cada um, depende do esforço de cada um, daquilo que nós colocarmos em prática. Se eu quero que Jesus fique maravilhado com a minha pessoa, eu tenho que fazer por onde? Eu quero ter um merecimento de alguma coisa, mas eu não faço por onde? Não tem como. Funciona desse jeito.
É a lei, é a lei. Aí só para mim estar encerrando, tem uma passagem lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 8, fala assim, ó, não devam, vou ter que pôr o óculos, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então ele fala que a gente não tem que dever nada para ninguém, a não ser isso. Lá em Romanos está escrito, Paulo escreve a Romanos, citando que não é para a gente dever nada para ninguém. Não devam nada, exceto o amor. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã falando do Mestre Jesus, porque queira ou não queira, quando ele cita que eu sou o caminho, a verdade e a vida, não precisamos preocupar com muito não. Quando ele fala que ele é o caminho, ele é um comportamento para a gente poder estar colocando em nossas vidas. A verdade que ele coloca são os ensinamentos do dia a dia. Agora a vida que ele coloca, né, ele coloca, se a gente for entender, se você pegar a igreja católica entende de um jeito, a igreja evangélica de outro, nós na doutrina procuramos interpretar a vida. Quando ele coloca a vida, não é a vida dele pessoal, é a nossa vida, porque nós passamos por aqui e nós vamos ver que não existe morte, existe o quê? Período de transição. Uma hora você usa a matéria, outra hora você está lá no plano espiritual. Uma hora você está na quarta dimensão, outra hora você está na terceira dimensão. Por exemplo, agora, nós estamos na terceira dimensão, exceto alguns que estão já dormindo, né, sentado, que está lá na quarta. O restante está tudo aqui, certo? Fisicamente nós estamos aqui na terceira, entendeu? Então, são momentos de transição. No momento estamos fisicamente utilizando a indumentária, no outro momento estamos utilizando a indumentária espiritual, o corpo espiritual. Então fica a critério de cada um fazer aquilo que achar melhor aqui, é agora, porque o momento da gente melhorar, da gente viver bem, fazer amigos, é agora. É agora, não adianta a gente falar, não, eu tenho eternidade. Nós temos eternidade, sim. Deus, Ele nos dá essa chance de eternidade. Só que é interessante que nós busquemos rapidinho essa mudança de comportamento nosso. E para encerrar, se nós pegarmos no último tópico da mensagem de hoje, né, que foi entregue aí do livrinho, nós vamos ver lá no último tópico, aí todos nós temos aí, ó. Ele fala assim, ó, sofrer é inevitável, mas ser infeliz é uma opção. É uma opção. Entendeu? Sofrer é inevitável, agora ser infeliz, opção de cada um. Que Jesus possa nos trazer a paz necessária. Eu agradeço a oportunidade, que tenhamos um bom domingo.